Essa é antiga. Não, tem. Agora as próximas já não são tão comuns. Essa é bem comumzinha, mas. E aí? Opa, qual que é? Iraci Cordeiro. Ah, tá. Obrigado, Adriano. A chuva. Pessoal. O pessoal tem de açúcar. Eu tô aqui desde as 8 horas da manhã. Iraci, deixa eu só colocar aqui para não. Ainda bem que o meu desodorante é aquele agosto, sabe? Esse aí é bruto, cara. Só aqui. O dia inteiro. Saiu com um jato lá. Um jato de água, né? E aí? Quer falar? Pode? Manda bala. Ivone. Ivone. Alguém chegou em outro resultado? Eu falei Ivone. Ivone Eu também. não sabia por quê. Eu pensei Judite. Judite. Ah, é? Judite. Judite? Foi. Ivone e Judite. Alguém acha que é outra coisa? Outro nome, né? Tem, lógico. Terça-feira. Professor, eu acho que não é nenhum desses nomes. Pode ser outro. Não. Vai, poder pode, né? Mas olha, obviamente tem que estar aqui dentro, né? É, gente, óbvio. Ivone. Por que Ivone? Quem? Você chutou ou foi chegou ao raciocínio? A Thay eu sei que raciocinou, que ela chegou. E você? Não, eu não racionei não, foi chute mesmo. Bom chute, né? Não racionei, foi pra Maria, que eu achei Ivone. Bom chute. Inglês com aeroporto, eu achei Ivone. É, né? E você, Thay? Você raciocinou? Sim. Como foi? 4 romanos. E B, 4 romanos. E um inglês, 1 ano. Entendeu? Meu foi chute mesmo. É, né? Pensei não, de jeito nenhum. É, né? 4 romanos e V. Um inglês, one. Ive mais Oni. Você falou que sentiu uma. Eu senti porque eu não conhecia isso. Não, mas eu não conhecia os romanos. Quando eu era criança, a gente mudou bastante, eu não aprendi isso na escola. A primeira vez que eu vi isso, eu chutei Luísa, né? Sei lá, eu achei, parece nome inglês. Aí eu chutei Judite e foi. Rodei legal, hoje eu não erraria. Mas eu errei primeiro. Mas essa é comum, agora tem outras, quer ver? Rapidinho aqui, ó. Usar o cérebro. Aqui. Ontem o pessoal quebrou a cabeça. Essa não é tão difícil também, tem que prestar atenção só. Oi, tá bom pra ler? Duro que isso é o máximo que aumenta. Né? Mas tem um detalhe aí que a galera não presta atenção. É que você falou alto, mas na próxima a gente não vai falar. Vai todo mundo pensar baixinho e depois a gente fala alto. É verdade. Mas ó, alguém chegou, as meninas falaram 9. Eu acho que a Cristina e a Tara, né? Quem foi que falou 9? Alguém falou 9, sei que a Tara falou e alguém confirmou. Alguém chegou em outro resultado? Todo mundo deu 9 ou não deu resultado nenhum? Por que é 9? O pessoal esquece desse detalhe. O cara estava dentro do. A pessoa estava dentro do carro. Pessoas que tem no carro. Hã? O motorista. Isso, mas terça-feira só uma acertou. Porque só considero daqui pra frente. Tinha 9, aí saem 2, né? Eram 9, aí descem 2, 7. Sobe mais uma, 8. Resposta: 8. Porque a pessoa entrou no carro. 8 mais 1, 9. 9. Próximo tem que pensar baixinho. Depois a gente revela. Vai. Isso é uma pergunta, né? Isso aqui é problema, né?
Professor, é melhor não mexer com família, não. Ei, Maria, você acha que é brincadeira? Hã? Deixa eu só ver isso. Achou? E aí? Já dá pra chutar ou dá pra acertar? E aí? Já sabe? Eu acho que sim, aham. Quem sabe? Eu acho que é a B. Aí, ó. Alguém acha que é outra? Eu entrei nesse aí porque teve essa situação na minha casa. B de bola. Eu acho que é B. Eu acho que tem a situação na minha casa. Tá bom. Vamos Eu ver. também fiquei na D e na D. Não sei. Podem pensar aí. Já bateram o martelo? É B? A Tayla falou D. D de dado? Eu acho que é a B. Mas alguém falou B de bola, não falou? Aqui, ó. E aí, acho que é a Nath? B. Tudo bem? Beleza? Joia. A D de dado? B. B de bola. É a minha B de bola. Então tem D de dado e B de bola. Nadine, você que tem um voto de Minerva, brincadeira. É uma situação, um problema aqui, ó. Vê se você consegue nos ajudar. A galera está dividida entre D e B, entre mãe e avó. E aí, D, C, A, B. Resposta certa. D. É vó, viu? Por quê? Vamos lá, quem falou? Você foi no chute? Não, eu fui. Quem falou, B. além da Tayla? Você, Lúcia? Maria, você foi no chute? Não, eu falei pra ele que era avó. Ah, é? O que você pensou? Como foi o seu pensamento? Porque a mãe da sogra da minha esposa. A mãe da sogra. Ah, no caso, a mãe da sogra só pode ser a avó. Da minha esposa? Do seu irmão, isso? Mas é por aí. Tá. E você, Tayla, como você pensou? Ué, se ele é meu irmão, lembrei de uma sogra, essa sogra é minha mãe. E a mãe dela? Minha mãe é Eu minha não avó. ia mãe, eu pensei nisso também, agora A mãe da minha mãe é minha avó. O jeito mais fácil é você se colocar na situação mesmo. Ué, eu tenho um irmão, chama Gabriel. Gabriel é casado. Quem é a sogra da esposa do Gabriel? É minha mãe. Quem é a mãe da minha mãe? A minha avó. Bom? É conta, né? Mas é confuso mesmo. É como essa. É complicado, né? Você tá pensando o quê, né? E aí? 5, 4, 3, 6. Meia. 3, 4, 5. 8, né?
Não a minha loura, né? 8. 8. Eu acho que teve uma vez que a loura falou 12. Gente, mas eu só não tenho Aí eu brinquei com ela, pode. Onde tem 12? Eu brinquei com ela, né? É o dobro? Zoei, brinquei com ela, né? Não. Bota só um pouquinho aí. Tem que ser alguma que tá aí, né? Ah, eu acho que assim, né? É a 6? Alguém. Na dela 6. Alguém acha que é outro número? 3, 4. Eu acho que é 6. 4, 3, meio. Eu acho que é 3. Por que Tá. feio? É? Você entrou para fazer. As meninas vão chegando, tem que perguntar para elas. Mas é a resposta certa. Aqui. Deixa eu mostrar o porquê, ó. É? Não é 3. A pegadinha tava aí. E aí, meninas? Buenas. Ó, ele entra uma, sai uma. Entra a segunda, sai 2. Entra a terceira, sai 3 e entra 4. Ele não sai 4 vezes. Entra 4 vezes. Então a resposta certa é 3 vezes. E essa pra fechar? Ai, eu não aguento, gente. Você não conhece a pessoa? Não, eu não estou com essa não. Eu já sei. Essa é fácil, né? Eu sei. Essa você sabe? Sei. Eu sei, Libra. Ai, vai. Você sabe, é Libra, você não tem, eu sei. Vamos ver. Você quer muito? Libra. Vai? E aí? Mataram? Eu acho. Hã? Eu acho que é uma aí, professor. Qual que é um? Eu acho que é uma aí. Ah, tá, entendi. Falei, acho que é a outra. Acho que é uma. Eu acho que é uma aí. Quem? E mais qual? A B. Ah, tá, quarta-feira. É B. Tá bom. Alguém acha? A Tayla falou quinta? Quinta. E vocês? O que acham? Nem que eu fosse ver que eu ia ficar comigo. Não, tem que raciocinar, tem que pensar. Hã? Qual que é? Vamos lá, ó. Mas direto assim é difícil. Quando eu fiz, eu fui quebrando, foi mais fácil. Eu acertei, mas foi porque eu fui devagarzinho. Se há 5 dias foi um dia antes de sábado, ponto. Que dia é antes de sábado? Sexta. Até a primeira informação, sexta-feira. Que dia será depois de amanhã? Para saber que dia é depois de amanhã, eu tenho que saber que dia é? Hoje. E como é que eu sei que dia é hoje? Sexta mais 5, ó. Há 5 dias com H é tempo transcorrido. Aconteceu há 5 dias atrás. Da sexta-feira. Como é que eu sei que dia é hoje? Sexta mais 5. Que dia é sexta mais 5? Sexta? Hã? Que dia que dá? Quarta. Quarta. Da quarta. Quarta mais sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Depois de amanhã. Isso. Não, primeira informação hoje. Hoje é
Quarta. Que dia será depois de amanhã? Não. Depois de amanhã. Se hoje é quarta, depois de amanhã é. Sexta. Ah, sexta. Eu falei que eu perguntei de vocês que estavam meio. Sexta-feira. Tá bom? Essa é mais chatinha. Fechou? Bora lá. Sexta-feira. Quebra-cabeça. Vai fazer o que, né, Luciana? Vamos lá, meninos. Faz parte, né? Oi? Tá frio aí? Hã? Tá frio aí? É sério? Então eu vou deixar. Nossa. Eu quero um calor. Tô suando também. Pera aí, deixa eu pegar mais quente. Hã? Deixa eu tirar. É longe. Agora vai girar, né? Agora vai ficar pra cima e pra baixo. Vou deixar mais quente. Aí, se não esquentar, só avisar. É pra esquentar agora. Quente, né? É, né? Vamos lá, meninas. A Ketina, no início da aula, perguntou sobre o evento com os cadeirantes. Vocês viram que eu mandei hoje no grupo? É quinta que vem. Quinta que vem, tá bom? Quinta que vem a gente vai participar do evento com eles. Dica, né? Separem perguntas. A gente parou aqui a aula passada. Por exemplo, sei lá, eu vou fazer perguntas. O cara andava, a pessoa andava, era normal, né? Geralmente com deficiência, passa a ser deficiente. A gente vai poder perguntar, questionar e tudo mais. Tudo bem? Então, quinta-feira que vem, horário normal de aula com o pessoal, vou dar palestra, nos orientar, tirar dúvidas e tudo mais. Aqui, no horário normal de aula, aqui na escola mesmo. Aí vem, são cadeirantes, né? Eles vão tirar dúvidas. É aquilo que eu mandei no grupo. A minha mochila? Eu acho que sim. Não tenho certeza. Trouxe. Não, se precisa. Se precisa. Não, tem de ser eu trouxe. Não precisa não. Vamos lá, meninas. Interações medicamentosas. Capítulo 10. Porque depois é o 11, a classe medicamentosa. Isso mesmo. Capítulo 10, página 55. Não, desculpa, página 58. Página 58, apostila Atendente de Farmácia. Capítulo Interações medicamentosas. Se eu falo o seguinte, meninos, o André interage com o Lucas. O que eu quero dizer com isso? O que esse verbo significa? Interagir. De alguma forma a gente troca informação, troca dados, não é? Há uma troca entre você e o Lucas, né? A ideia de interações medicamentosas é nessa linha também. Então, medicamentos, a gente vai ver aqui, trocam informações. Então, um medicamento impacta na atuação do outro. Como a gente já falou algumas vezes, deixa eu deixar... Como não dá para ver por conta do projetor, eu vou escrever, acho que é mais fácil, né? Geralmente essa interação acontece entre dois ou mais medicamentos, mas também pode acontecer entre medicamentos e alimentos, entre medicamentos e álcool e outras mais situações que a gente vai falar aqui. Então, quando dois ou mais medicamentos são administrados ao mesmo tempo, pode ser que aconteça algum tipo de interação. Quando isso acontece, a gente tem um desses prejuízos aqui, pelo menos, ó.
Vamos lá, deixa eu puxar aqui. No mínimo, a gente tem uma situação um pouco delicada, né? O efeito de um desses medicamentos, ou até mesmo dos dois, vai ser prejudicado, caso aconteça uma interação. Esse efeito pode ser potencializado, então vai ficar mais forte, vai aumentar o seu potencial, vai aumentar o efeito desse remédio. Ou pode ser reduzido, ou inclusive ser cortado, tornando-se então satisfatória, como se você não tomasse nada. Novamente, interação medicamentosa quando dois ou mais medicamentos se interagem. Trocam informação e isso traz um efeito negativo para nós, para o tratamento. Que efeito é esse, Lucas? A potencialização, a redução ou até mesmo o efeito de um desses medicamentos ou dos dois pode ser cortado. É claro que isso é prejudicial, né? Óbvio. Alguém consegue dar uma situação? Por exemplo, não precisa dar nome de medicamento, mas dá um exemplo do que poderia acontecer. Nesse caso, qualquer um desses aqui, né? Quem consegue? Ou quem já presenciou, talvez você tenha algum avô, alguma avó, ou algum parente que começou a tomar muitos medicamentos e isso acabou, de alguma forma, prejudicando o dia a dia, a rotina ou até o tratamento dessa pessoa. Alguém tem? Já presenciou? Ou imagina como pode ser, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Muito comum com idosos, tá, meninos? Quando eu ia falar que a minha mãe agora tem diabetes, pressão alta, Ah. e toma muita medicação, e geralmente assim, ela fica falando que diabetes muito alto, pressão chegou, mas é por causa, acho que, desses medicamentos que um tira efeito do outro, né? Assim, eu não posso cravar que é, mas tem chance. Tem chance. Pode ser. Ela entra com a medicação, geralmente. Pode ser. Então a ideia aqui é, principalmente idosos que tomam muitos medicamentos geralmente, pode acontecer um desses efeitos aqui. Situação, Dona Maria, 75 anos, é diabética, hipertensa, tem problema, sei lá, de cálcio, tudo cheio de doenças. E ela toma 5 medicamentos diariamente. Em algum momento, a Dona Maria começa a cair. Começa a cair em casa. Sempre foi forte, robusta, nunca foi de cair. De uns tempos pra cá, ela começa a cair toda santa semana. Toda semana ela cai. E ele fala, que estranho. A família vai, olha a casa, não tem tecidos, não tem tapete solto, não tem piso molhado, não tem nada. Nada que pudesse justificar essas quedas recorrentes da Dona Maria. Até que alguém pensa, puxa, será que não é essa quantidade exagerada, exacerbada de medicamentos? E ela leva no médico, o médico constata. O que pode ter acontecido? Lembra que ela toma remédio para pressão? Talvez outros 4 medicamentos que ela toma interferiram com o medicamento de pressão. E aí o efeito do medicamento da pressão potencializou ou subiu, ficou mais forte. O que acontece se o efeito do medicamento da pressão sobe? A pressão tende a gente vai ver daqui a pouco, no capítulo 11, que o papel dos antihipertensivos é baixar a pressão. Eu quero controlar, a pressão está alta, tomo o remédio da pressão para baixar, para controlar. Mas se esse efeito está muito forte, vai cair demais. Vai baixar demais a pressão. Fazendo isso, a pessoa fica sedada, dopada, lenta, sonolenta. Em idosos, somando com tudo que ela tem, ela pode cair às vezes. Por exemplo, pode ser isso. Eu conheço um vizinho meu, ele é diabético. Tá. Deixa eu tirar. Pode falar, André. Ele toma muito medicamento, sabe? Ele não encontra nem mais veia para poder aplicar. Que ele toma bastante. Fica em todo lugar do corpo. Só que ele tem que ser caindo. Uma vez ele andou de moto para vir para a Serra Azul. Ele caiu na metade do caminho. Ele é idoso ou não? Ele não é muito idoso. Não? Ele é gente tipo, acho que é uns 35, por aí. E ele tem a diabetes dele é bem atacada.
Aí a sorte que ele tinha no bolso que ele estava carregando, o pacotinho esquecido. Aí ele tomou ele e voltou normal. Voltou. Só que aí a pele dele fica tão ressecada e cheia de ferida que ele passou no médico e passaram uma pomada para poder passar. E nessa pomada que ele foi passando, foi corroendo muito o osso dele, por dentro, e deu uma formadação de louco. Teve que amputar? Tinha que amputar a perna dele, só que aí não ia amputar a esposa dele. Mas amputou ou não? Não, aí ele passava outro tipo de Medicamento? medicamento, aí foi voltando. Mas mesmo assim, ele tinha que ter cirurgia, foi uma coisa. O buraco ficou desse tamanho. E mandaram até a foto lá pra ouvir. Pode acontecer bastante. E aí a gente tem esses efeitos, né? Brinquei com a pressão, mas diabetes é muito comum. Por que esses dois, gente? Muitas vezes, o André está falando do colega dele aí, do cara que ele conhece, mas às vezes, principalmente hipertensos diabéticos, muitos não têm o hábito de fazer uso do medicamento. Muitos não fazem. Alguns acreditam que não funciona, que é bobeira, que é coisa de médico. E, consequentemente, tanto a pressão quanto o diabetes descompensa, né? Sobe demais, fica muito alterado e começa a ter problemas no dia a dia. Isso é muito comum. Geralmente, diabetes, dependendo do caso, amputa, né? É bem sério. Tudo bem? Então, 2 ou mais medicamentos, ou mais, viu? Presta atenção. Ou mais, tá bom? Pode ser que haja interação, não é certo que vai haver. Pode, é uma possibilidade. Quando acontece, a gente tem 3 desfechos possíveis. O efeito de um ou mais desses medicamentos é cortado, reduzido ou potencializado. A chance de interação aumenta quando a gente tem uma situação chamada polifarmácia, que é quando o medicamento, a pessoa faz uso de 5 ou mais medicamentos. Então a Dona Maria toma 6 medicamentos por dia, polifarmácia. Essa Dona Maria tem muito mais chance de, infelizmente, estar sujeito a uma interação medicamentosa do que o Lucas, que toma 2 apenas. Quanto mais medicamentos eu tomo diariamente, maior é a chance de me deparar com uma interação medicamentosa. Tá bom? Tudo bem? Então isso é interação, meninos. É uma troca. Literalmente os medicamentos interagem, né? E aí a gente tem efeitos negativos dessa interação. Fechou? Vamos lá. Então, olha lá. Essas interações acontecem entre fármacos. São interações que produzem efeitos de um fármaco devido à ingestão simultânea, concomitante, ao mesmo tempo. Então, eu tomo um, tomo outro, simultaneamente. De outro fármaco ou até mesmo de um medicamento. Aí eu pego e faço a injeção de um outro alimento. A gente vai ver exemplos na aula. Seguindo. Essa interação pode reduzir o efeito de um dos fármacos ou potencializá-lo. Então, ou eu tenho a redução, ou eu tenho um aumento, ou até mesmo a ineficiência do medicamento. E isso acaba traduzindo o quê? Infelizmente, um tratamento comprometido. E aí é isso. Puxa, a Dona Maria começou a cair. O que é que a gente associa? O medicamento não está funcionando. Geralmente pessoas assim suspendem o uso, já que o medicamento não funciona, e aí a tendência é que a doença piore, o quadro vai piorar. Por ignorância, falta de informação. Não é o medicamento, mas sim a interação dele com outros que a pessoa faz uso. Tudo bem? Próximo. É claro, Aqui está falando, efeitos imprevisíveis. Cadê? Aqui, Aqui. Para muitos, a gente consegue fazer a previsão. Tem sites que nos dão possíveis interações. Então, vou mostrar alguns sites, tem no final da aula sites, se vocês quiserem, que mostram, olha, caso você tome esse medicamento com aquele, pode ser que você tenha uma interação. Mas alguns efeitos, meninos, a gente não tem ainda. Só vai descobrir quando a pessoa, infelizmente, fizer uso dos medicamentos. Tudo bem? Então a ideia é, muitos efeitos imprevisíveis, a gente não sabe, pode acontecer.
mas alguns a gente já sabe, por isso que eu tenho alguns relatos aqui na aula para a gente conversar. Tudo certo? Interações, então, quando 2 ou mais medicamentos são usados em associação. Aí tem uma pergunta, né? Lucas, mas o médico não sabe? Em alguns casos sim, mas geralmente, óbvio, né? Se ele sabe, ele não vai receitar. Mas o que acontece é que cada organismo responde de uma forma. E nem sempre o paciente, infelizmente é um erro nosso, relata que faz uso de outros medicamentos. Então eu estou com a garganta doendo, aí vou no postinho, o médico receita lá um antibiótico. Eu não me atento ao fato de que eu uso outros medicamentos em casa todo santo dia, mas eu não relato ao médico. O que ele faz? Por erro também não me questiona, por não me questionar, também não lembra, começa a tomar o antibiótico que ele passou e também uso outros medicamentos que eu já tomo no dia a dia. Pode ser que aconteça uma interação. Então não é maldade do profissional. Muitas vezes é falta de informação, faz com que ele haja erroneamente e a sua, a minha saúde, né, ficam em risco. Tudo bem? Tudo certo? Então é importante que sempre a gente relate. Aí, mas não lembro o nome é difícil, o nome é complexo. Fotos. Tira foto, faz vídeo, leva a caixinha, tá bom? Orientem o médico, o profissional que vai prescrever algum medicamento para vocês. Ou para os seus familiares, né? Aqui no curso Cuidador a gente sempre orienta. Por vezes o idoso vai à consulta sozinho, por exemplo. E aí ele não pergunta, não questiona o médico. E às vezes o familiar que poderia ir à consulta não vai. O idoso fica com falta de informação. Ele nem, se a gente não se atenta, muito mais idosos, muitas vezes despreocupados e tal, com a cabeça em outro lugar, acabam esquecendo de relatar. Lembra que eles já tomam geralmente mais medicamentos que o normal, isso aumenta a chance de interação. Então, sempre que possível, seja para você ou para um familiar, ou para quem você quiser orientar, relatem para que o médico tenha condições de dar um tratamento mais efetivo para você, né? Digamos assim. Tudo bem? Então são medicamentos usados em associação que podem agir de forma independente. Lucas, eu tomo 2 medicamentos, mas eles não interagem. Cada um continua fazendo o seu papel. O da pressão faz o papel dele, o suplemento do cálcio faz o papel dele e eu não tenho problema. Podem agir de forma independente. Cada um continua fazendo o que tem que fazer, tudo bem, de forma tranquila. Mas pode ser que haja uma interação. Podem agir sem que um interfira no outro? Pode acontecer. Geralmente é o que acontece. Mas tem o outro lado da moeda. Uma interação que vai levar aos desfechos que a gente já conversou, né? Aumentar, diminuir ou até mesmo cortar o efeito terapêutico, comprometendo o sucesso do tratamento. O tratamento vai deixar a desejar, além de colocar a nossa saúde em risco. A gente vai ver daqui a pouco que algumas interações são gravíssimas. Podem, inclusive, levar o paciente à morte. Eu brinquei essa semana, deixa eu perguntar aqui. Estava na faculdade, o professor colocou uma pergunta assim na prova: veio a óbito ou foi a óbito? O que geralmente a gente fala? Veio. Veio, não é? Lembra, o certo sempre foi, tá bom? Então, cuidado com isso, né? O paciente veio a óbito, você está morta também? Você está no cemitério? Foi, né, gente? Sempre foi, tá bom? Vamos lá. Interações podem acontecer e aí isso pode
infelizmente, ó, olha o que está escrito aqui, ó. Alguns alimentos e a danada, a cachaça. Vai. Pra quem gosta, né? Claro, né, gente? Pra quem gosta, isso pode acontecer. Então eu tomo um medicamento. Aí, como algum alimento, podem interagir. Mas o mais comum é isso aqui, né? Ó. Todo mundo que gosta da gelada, né? Tem que se atentar, tudo bem? Mas aqui na sala, como ninguém bebe, então não tem esse problema, né? Não, né? Bebe água. Não, eu vi. Tem que ser. Não sei. Eu tomei a vacina da Covid, eu fui direto no trabalho. Para esquecer a dor, né? Esqueci a dor da vacina. Eu sei. Ao contrário do que pensamos, inclusive, ó, produtos naturais. Lembra? Acho que aqui, o danado aqui, ó. São João. Lembra, né? Aí ele, ó. Algo natural. Um anticoncepcional. Aí a moça ficou triste lá, se ela aconteceu alguma coisa na vida dela. Começou a tomar um antidepressivo. Fitoterápico, um antidepressivo feito exclusivamente, né, à base dessa erva aqui. Prejuízo. Isso. 60% do efeito contraceptivo do anticoncepcional fica comprometido. Traduzindo, a cada 10 relações, em 6 ela pode estar desprotegida, pode engravidar. Quem é que associa em sã consciência? Eu não associaria isso, sinceramente. O anticoncepcional ao antidepressivo interagem, aí reduz o efeito? Geralmente não. E as pessoas também não associam. E a culpa é sempre de quem? Deus. Não é? Você já deve conhecer muitas amigas. Meu Deus, esse negócio não funciona. Funciona. É que a gente comete erros. Por ignorância ou teimosia. Muita gente sabe que não pode fazer algumas coisas e continua fazendo. Aquele negócio agora eu sei. Ai, fica tomando anticoncepcional. Que é que você estava tomando a lei? É o cunhado fala, né? Só engravida quem faz. O melhor método contraceptivo é não fazer. Ai. Bom, então, ó, viram aqui? Um exemplo aqui simples. Algo baseado em uma planta que interage com o anticoncepcional, que vai, não me entendam mal, né? Mas é não prejudicar a minha vida, mas vai mudar, colocar tudo de cabeça para baixo. A chegada de um filho, né? Enfim, tudo bem, gente? Vamos lá, voltando. Então, inclusive alimentos, produtos naturais, por exemplo, baseados em plantas medicinais, como chás e ervas, também podem interferir negativamente, ocasionando interações medicamentosas. Tá bom? E aí, esse tipo de interação a gente chama de interações terapêuticas. Para além dessas interações terapêuticas, existem também as físico-químicas, essa aqui, ó, que acontecem fora do meu organismo. Não entendi. Geralmente a gente, o enfermeiro, por exemplo, mistura 2 ou mais medicamentos para fazer a infusão, para injetar em alguém. Ele mistura em uma seringa e dentro da seringa a interação acontece. Então, quando ele injeta em você, a interação aconteceu dentro da seringa e aí a reação vai prejudicar o seu corpo. Então, quando é fora do organismo, a gente chama de interação físico-química. Tá bom? Interação medicamentosa, interação terapêutica, interações físico-químicas fora do organismo. A gente já falou essa primeira situação. Olha aqui a segunda. Um anti-inflamatório, mais alguma outra droga, outro medicamento baseado no ácido acetilsalicílico, por exemplo, a aspirina, só traz esse tipo aqui de consequência. É uma coisa básica, dê uma olhadinha aí. Pode causar uma irritação na mucosa gástrica devido ao efeito inflamatório, aumentando o risco de gastrite e úlcera. Quer ver?
Quem é que associa? Geralmente a gente não associa. Como eu falei, ignorância, falta de informação nos leva a tomar algumas atitudes equivocadamente, né? Deixa eu ver se dá pra... acho que tá bom. Olha lá, ó. Vou pegar aqui. Então tá aqui o nosso estômago. E obviamente ele tem as suas paredes, né? E o que está falando ali naquela interação é que essa parede fica comprometida. Aumenta o risco de ter úlcera, né? Que são feridas que acontecem na parede do estômago. Isso aqui, ó. Olha lá. Aqui. Então, utilizei um anti-inflamatório, mais, por exemplo, aspirina, aumenta a chance de ter uma úlcera. O que é uma úlcera? É uma ferida na parede do estômago, que vai se abrindo. Por que aqui dói? Porque tem ácido aqui dentro, né? O ácido banha, dá banho literalmente, né? O ácido banha a ferida e imagina o desconforto que a pessoa sente, né? Então, quando eu faço uso, pode ser que aconteça uma interação de anti-inflamatórios mais a aspirina, essa parede, essa mucosa gástrica pode ficar comprometida e trazer isso ao indivíduo. E aí é uma situação complicada, né, gente? Se você conhece alguém que tem úlcera, meu avô morreu por conta disso. É sério. Tudo bem? É uma coisa séria. Um efeito de uma interação medicamentosa. Interior de Minas, década de 70. O álcool da cerveja também faz doer? Oi? O álcool da cerveja também faz doer? Isso também faz doer, né? Por que você tem? Minha mãe. Complicado. Cafezinho, chocolate. Chocolate não, é café, pingado, cerveja. Normal, né? Tô vendo com S. Entendeu? Dani, é a nervosa ou não? A Dani é bastante nervosa ou não? Pior, alguém mais tem bastante aqui? Alguém tem? Não? Que bom. Mas você já sentiu azia, né? Uma queimaçãozinha de... Mas eu já tive um problema de estômago, queimava muito, assim. Mas depois, como eu sou de anticoncepcional, eu vi que foi com isso. Eu passei durante um período longo, e eu passei mal, fui para o médico, me deu refluxo, essas coisas. Que é isso? Aí falou que era sobre o anticoncepcional. Que era o uso do anticoncepcional, né? Aí você cortou, aí trocou, parou. Não, aí depois eu fiz bloqueadura, tudo, e isso acabou. E assim, realmente, foi mesmo, porque era terrível a dor. É que às vezes a parede... O medicamento é forte e aí infelizmente o nosso... Cadê? Essa parede não consegue, né? Não resiste, aí começa a ter desconforto. Não necessariamente, meninos, vai dar uma úlcera, né? Lógico, isso aqui é uma situação drástica, uma situação grave. Não necessariamente, mas o desconforto pode acontecer com certeza, seja com uma gelada. O estresse, hoje a gente não anda muito estressado. Acorda de manhã, experiência própria, né? Se bem que eu tô falando, eu não faço mais isso não. Mas acordar de manhã, a primeira coisa que faz é um pretinho. Café aumenta a produção do ácido clorídrico, e aí o ácido, obviamente, se aumenta a produção, vai começar a subir, aí pode começar a dar azia, enfim, aí é refluxo, uma série de coisas. É uma situação séria. Por isso tem que ir no gastro, né? Se você sente algum desconforto, passe por um especialista. É melhor do que ficar sofrendo. Né? Tem vários, né, André? Eu colocava água, limão e um pouco de sal de carvão. Limão? Tudo ácido. Limão? Nossa. E funcionou? Funcionou? Porque a queimação era demais. Eu pensei que Coloquei e parou. a interação física de ácido
Mas assim, vai ser no final. Não é. Mas assim, bom, quem tem sabe como é sério. Mas assim, André, cuidado com essas garrafadas. Não, no meu caso, assim, na hora que eu senti a queimação, no caso que eu comi salgado. Isso aí já era pra comer salgado. Gordura, né? Gordura é fera também. Gordura é fera. Mas cuidado com esses remédios caseiros, hein? Brincadeira. Não é sério, cuidado mesmo. Bom, o que mais? Aqui ó. Você parou de beber agora, né? Parou. Só 2 dedinhos, né? Só 2 dedinhos, tá bom. Bom, meninos, próximo. Outro exemplo. Anti-inflamatórios, mas o paracetamol. Sempre ele está na área, né? Paracetamol, quando administrado simultaneamente com anti-inflamatórios, pode causar alguns problemas também. Vejam aqui, meninos, que é sempre uma possibilidade. Não tem ninguém cravando. Ó, vai acontecer isso com a Cristiane se ela usar anti-inflamatório. Não é isso. Pode. Tem registros, relatos que já aconteceu com algumas pessoas, mas não necessariamente com você. Pode gerar problemas renais, levando a quadros hepáticos. Por isso, meninos, aqui, né? Em hipótese alguma, obviamente, os medicamentos devem ser administrados e ingeridos com bebida. Professor, mas é que é um antidepressivo, mas aí eu tomo uma cervejinha para ficar mais feliz. Tem até justificativa. Porque o antidepressivo vai melhorar meu humor e a cervejinha também me deixa mais feliz, aí eu tomo junto. Vai lá, né? Ela deve fazer isso. Você tá rindo demais, hein? Brincadeiras à parte, não é? A gente tem sempre desculpa pra tudo. Assim, não, uma justificativa, não desculpa, tem sempre. Mas ó, olha o que está escrito aqui, ó. Devem ser evitados. Porque foi feito para tomar com água, né? Obviamente. Tá bom, gente? Cuidado, hein? O paracetamol, por exemplo, em sua metabolização, um exemplo, né? Já libera substrato tóxico. Ah, o que isso tem a ver? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar o meu parceiro aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Se você, por exemplo, faz o uso do paracetamol e toma uma geladinha por cima para descer, né, redondo, Skol, desce redondo, né? Os caras pensam em tudo, né? É brincadeira, né? Tomo paracetamol e eu caso com alguma bebida alcoólica, o paracetamol em si já libera um substrato tóxico, ou seja, já faz mal para o meu fígado só ele mesmo. Quando eu somo ao uso de uma bebida, tomo um bolinho de alguma coisa, ou um bolão, né, 2 dedinhos, essa toxicidade aumenta. Consequentemente, é lógico, né? Se só o paracetamol já é nocivo, já é prejudicial, imagine quando eu tomo uma bebida alcoólica, esse prejuízo vai ser muito maior. Tá bom, gente? E a gente não associa, né? Deixar de dar 3 cartelas de uma vez. É complicado, Cristina. Médicos e médicos, né? Fazer o quê? Acontece. Brasil. Mas ainda assim a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo, né? Ainda bem. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Depende de como a gente olha, né? Meu professor foi para Londres e andando de bike em Londres, me cai de bicicleta e quebrou o braço. Ele é acostumado com o Brasilzão, BR. Se você quebrar o braço, espero que não aconteça, mas caso você quebre o braço, de alguma forma alguém vai te atender. Em algum momento você vai ser atendido, enfim, né? Mas lá ele teve que custear tudo dele. Custou muito. Acho que foi em 2012, foram $400. Em 2012, não sei quanto isso dá para converter, mas daria muita grana. Ele gastou muito dinheiro. E aqui no Brasil, você cai, vai de um postinho, eles vão te ajudar de alguma forma, né? Então tem um lado ruim e tem um lado bom. Tem muito a melhorar, mas é uma saída também. Segunda frase.
quebrou o braço. Não quebra o braço, né? Segunda-feira, 1h da manhã, a gente estava lá na Vila Virgínia, na UPA. Lá é bom, tava lá. Nossa, qual dia que eu fui embora, professor? É uma dica pra vocês, se alguém precisar, Vila Virgínia de madrugada, hein? De madrugada. Cheguei lá, eu acho que não era para ser o aniversário. Porque na hora que eu cheguei lá, o sobrinho dele foi mordido pelo cachorro que matou a minha natureza. Ué, que é? Teve que levar para o hospital. Aí no mesmo dia, porque são 2 aniversários que ia fazer no mesmo dia. Era dele e de um. É difícil de falar, porque eu não sei quem é qual até hoje. São gêmeos? É coisa assim de mulher, sabe? Não, então deixa. Aí ela Fala tava fazendo aniversário. Tá. Só que aí ela tava esperando os parentes dela. Aí foi encontrar com eles lá no ponto, quebrou o pé. Olha aí, cara. Um buraco de tatu. Tudo no mesmo dia? No mesmo dia. Não vai ter aniversário hoje não. Ela ficou internada. Olha o buraco de Ela tatu. fez a cirurgia do pé dela. Ela falou assim, não ia ficar não. Buraco de tatu quebra mesmo. Lá na roça quebrava muito pé de cavalo. Você estava cavalgando e o cavalo pisava no. Na hora que eu vi, isso aqui. Goiás, quebrava. Na frente. Acontece. Festa, né? Mas ela tinha tomado alguma coisa ou não? Só um pouquinho, né? Tá certo. Tá bom. Só pra esquentar. Esquentou bem, né? Meninas, bom, então é isso. Interação basicamente é isso. Isso aqui a gente já falou no início da apostila. E aí, vejam isso aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha uma classificação? Aqui tá ela. Classificação medicamentosa conforme a gravidade. Vamos lá. Quando a gente fala uma classe contraindicada, significa o quê? O que isso quer dizer? Traduzindo, quando 2 ou mais fármacos não podem ser administrados simultaneamente, concomitantemente ao mesmo tempo, paralelamente, né? Ao mesmo tempo. Se não podem, obviamente são contraindicados, né? Claro. Segunda classificação, grave. A interação pode colocar em risco a vida da pessoa. Viram como é sério? A gente falou de gastrite, né? Claro que gastrite pode evoluir, pode prejudicar a pessoa, é óbvio. Mas tem interação que traz efeitos muito prejudiciais. Como, por exemplo, no caso da classificação grave. Tudo bem? E aí, obviamente, acontecendo, caso o paciente se encontre e se depare com essa situação, com certeza ele vai precisar de uma intervenção médica. Vai ter que ir para o hospital, vai precisar de uma equipe, e o pessoal vai ter que resolver a situação dela, né? Para quê, Lucas? Aqui. Para minimizar ou, se der tempo, prevenir os efeitos que podem acontecer com essa interação. Tomei. Lembrei que não podia tomar. Hospital. Às vezes os efeitos vão acontecer, mas a equipe consegue reduzir ou ainda dá tempo de prevenir, né? Faz uma lavagem, alguma coisa do tipo. Então, interação, no caso contraindicado, não deve acontecer jamais. Grave ameaça, né? Coloca em risco a vida da pessoa. Moderada. A interação pode se agravar dependendo das condições do paciente. Genética, estilo de vida, hábitos de vida e por aí vai. Tudo bem? E a interação, e a gravidade vai mínima, a interação pode limitar o efeito clínico, mas não necessita de alteração. Traduzindo, um dá uma pequena interferência no outro, mas não a ponto de comprometer o tratamento. Toca o barco, continua, não vai prejudicar de verdade o tratamento. Lucas, comecei a tomar um antibiótico por 2 semanas. Só que é só por 2 semanas. Dá um efeito no medicamento que eu tomo. Mas como eu já tenho prazo que eu vou parar de tomar o antibiótico, o médico me orientou a continuar. Falou que não vai dar interferência nenhuma. Então, compromete um pouco, mas não necessita alterar a terapia. Posso continuar com o meu tratamento normalmente. Tudo bem? Por
Por isso que a gente falou aquele dia da bula, né? Que a gente mostrou a bula. Por causa disso, meninas. Na bula tem lá um campinho que fala sobre as possíveis interações do medicamento, né? Que a bula faz menção com outros medicamentos. Tudo bem? Agora a gente entra no capítulo mais longo do curso, o famoso capítulo 11. Você já deve ter dado uma corrida de olhos aí, né? Se vocês já viram, ele é um pouquinho grande, é um pouquinho. Um ratito. Ele é bem grande. Muito grande. Capítulo 11. Embora seja o mais longo, né? Digamos assim, mas ele não é o mais trabalhoso, não. Vocês vão ver que a ideia desse capítulo é muito simples. É dizer para você qual que é o papel das classes medicamentosas. Para que serve o antibiótico? Para que serve o antipirético? Para que serve o otológico? Para que serve? Essa é a intenção. Claro que, por vezes, a gente vai trazer exemplos, como tem na apostila. Podem ver que na apostila tem a classe, para que serve, e tem exemplos. Aqui também. Então, por vezes vai ter exemplos, mas a ideia central chegou um paciente que pediu um antidepressivo. Lucas, o que é um antidepressivo? A gente vai conversar. Lucas, como é que chama a classe dos medicamentos que aumenta a fome da pessoa? A gente vai ver aqui. E outras coisas mais. Tá bom? Então a ideia aqui Aumenta a fome? Ficar sem comer. Ficar sem comer, né? Dá certo, né? Tudo bem, gente? Então, capítulo 11, apostila atendente de farmácia. Meninos, tá bom, beleza. Então vamos lá. Por que vocês acham que o atendente tem que saber isso? Por que será? Não tem na bula? Sei lá, não tem? Por que a gente se dá o trabalho, digamos assim, né, de estudar um capítulo tão grande assim, com tantas classes? Por quê? Por quê? O que vocês pensam? Porque ninguém é Ele é puta. Um justificativo importante, né? Nem mesmo a gente, né? Verdade. Primeiro justificativo, ninguém lê. Tá, o que mais? Eu mesmo uma. É nóis. Eu leio em partes. O que mais, meninos? E se a pessoa perguntar? Olha, Cristina, o doutor falou que eu vou ter que fazer um tratamento aí com um tal de reeducador alimentar, um negócio, eu não sei muito bem o que é isso. Assim, você receber esse tipo de pergunta. Hidratante oral? O que é isso, Cristina? Beber creme? Tomar creme? O que é isso, reidratante oral, Cristina? As pessoas podem perguntar. Isso pode ser que caia também em questões de entrevista de emprego. A pessoa pode te dar 5 classes de medicamento e posso falar. Comente sobre as 5 classes, para que servem, se você souber exemplos e tudo mais. Então a ideia principal é orientar a pessoa. E para que você também se oriente. Porque na verdade, meninas, é com isso que a gente vai trabalhar no dia a dia, né? É com isso. A essência é isso. Por isso que o capítulo é tão grande. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu acho que eu coloquei aqui. Isso. Tá aqui, ó. Servem para diferenciar a ação de cada fármaco no organismo. Beleza? Começamos então por eles. Quem nunca ouviu falar? Todo mundo, né? Esse é famoso. São os analgésicos. O que esses caras fazem mesmo? Tá aqui, né? Óbvio, né? Reduzem ou aliviam a dor. Causam analgesia, uma redução da dor. Tudo bem? Se você já fez uso, sabe como isso funciona e como é mágico. Maravilhoso, tá bom? Então, o papel desses caras dessa classe é reduzir ou aliviar a dor da pessoa. Isso é importante porque, lembra que a gente falou lá no início das 4 finalidades dos medicamentos?
Quero ver quem lembra agora. Profilático. O que mais? Curativa, paliativa e fins de diagnóstico. Perfeito. Uma delas era paliativa. Lembra que a gente falou que em alguns casos não tem cura e que ali a gente poderia usar medicamentos para aliviar dor. Por exemplo, esses caras aqui têm esse papel. Qual que é o objetivo final? É curar? Eu estou preocupado com o bem-estar. A minha preocupação aqui é qualidade de vida, tá bom? Então a ideia principal desses caras, dos analgésicos, o objetivo deles é reduzir ou aliviar a dor da pessoa, do indivíduo, do paciente. E aí eles têm dois grupos. São eles, os analgésicos opiáceos, alguém falou aí, baseados nela, né? E também tem os não opiáceos, tudo certo? Vamos lá. Esses não opiáceos é uma classe composta por medicamentos que atuam contra a dor, mas sem a capacidade de combater a inflamação. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Opiáceos são medicamentos sujeitos a receita médica. Aí vai falar aqui o porquê. Com certeza, você já deve ter se perguntado, né? Professor, peraí. Se morfina funciona e o negócio tira a dor mesmo, tanto é famoso em filme, a gente escuta falando muito, por que não vende na farmácia assim pra gente comprar quando quiser? Será que tem uma lógica, meninas? Tem, claro que sim. Vamos lá, se a galera é viciada em dipirona. Imagina ficar viciado mesmo. Imaginem só. Você é, Maria? Você é viciado? Na hora que dá uma dorzinha de cabeça, já tomo ela. É complicado. A gente já vê que eles têm o papel de criar uma dependência. Então a pessoa fica viciada, digamos assim, fica dependente da droga. No caso, Sim. Ah lá, escutaram o que a Tânia falou? Escutaram, né? Acontece. Uma recomendação de... A gente não vai ver aqui, mas é uma recomendação para vocês. Quem tiver Netflix, assistam... esse documentário, A Partida Final. Parece Copa do Mundo, né? Não é Copa não, hein? É isso aqui, ó. É um documentário feito com pessoas que infelizmente receberam um diagnóstico nada positivo. Ontem a galera terminou chorando aí. Posso dar spoiler, né? Mas são pessoas que já receberam diagnóstico de doença incurável. A partida final, né? A partida final chama. Netflix é curtinho, tá? É 40 minutos só. É bem curtinho, é rápido. Um dia a gente pode ver em sala. Lança rápido. Eu tenho net, minha amiga paga. Você tem? A sogra dela paga e ela passou a senha pra gente. Opa! 5 pessoas usaram. Lá em casa aconteceu isso também, mas não foi ninguém. A nossa conta é aquela que você tem, né, 5 pessoas e não foi ninguém. Tinha alguém usando de iPhone, mas ninguém em casa tem iPhone. O que eu acho? Alguém entortou o caneco, é uma teoria minha. Foi pra casa de um amigo, logou lá no tablet do cara, em algum lugar lá, e ficou logado lá. Porque não foi ninguém, mas então foi quem foi? Alguém foi. Aí a gente teve que trocar a senha, agora resolveu. Mas é comum, não dá nada não. Quando é conversado, tudo bem, né? O problema era mancado. Assistam, a partida final relata pessoas que estão principalmente em estágio terminal, câncer. E aí vocês vão ver muito uso de morfina, desses caras, desses analgésicos opiáceos. Mas é triste. Já dou um spoiler. Tá bom? Tem uma hora que essa moça aqui, eu esqueci o nome dela, ela grita de tanta dor que ela no documentário ela grita, aí tem a mãe dela que fica cuidando. É uma cena bem triste. Aí usa uma droga e ela se acalma, para de sentir dor, é muito doido. Tá bom? Recomendação. 40 minutinhos, um dia a gente vem em sala. Vamos lá. Então esses caras, esses analgésicos opiáceos,
obviamente são muito eficazes no controle da dor, né? Mas tem um probleminha, ó. Eles acabam gerando uma certa dependência, né? Aqui, ó. Dependência. Lembra que a gente falou que medicamento é uma droga? Toda droga pode viciar, inclusive o medicamento. Tem pessoas viciadas em medicamentos não só para alívio de dor, né, de outros sintomas. Para dormir. Muito comum, né? Vocês devem conhecer, e outras coisas mais. Os efeitos secundários são mais comuns que a gente tem dessa classe medicamentosa são 2 pontos. Obstipação, sonolência, náusea, hipotensão e uma lista mais de coisas. Tudo aí. Sensação de ansiedade, desânimo. Se vocês observarem, como ela chama? Eu não vou lembrar o nome da moça principal do documentário. Em algumas partes do documentário, ela fica ansiosa. Ela dá tipo uma crise de ansiedade. E ela fala, eu não sei porque eu estou ansiosa. Pode ser que seja por conta do uso desses caras aqui. Vocês vão ver, ela dá uma crise no documentário e ela não sabe explicar, e aí o pessoal tenta acalmar. Tudo bem? Pode acontecer esses efeitos aí, e esses são os mais comuns. O consumo excessivo de opiáceos poderá levar a uma depressão respiratória grave. Então, vamos lá. Por que a gente não tem isso aí comercializado livremente em farmácia? 1. Vicia. 2. Vocês viram os efeitos colaterais ali que a gente acabou de passar no slide anterior. 3. Aqui, ó. Risco altíssimo do paciente bater as botas, né? Infelizmente morrer por conta dessa depressão respiratória. Cessa a respiração como efeito colateral. É bem sério. Tudo bem? Então, por que a gente precisa de uma receita? Para evitar ou minimizar a chance disso aqui acontecer. Por isso que a gente não comercializa livremente como tem o Benegripe e qualquer outra coisa mais que a gente compra como bem entende, né, em uma farmácia, tá bom? Essa é a classe dos analgésicos opiáceos. Também podem interagir com outros, a gente acabou de falar de interações medicamentosas, o que pode comprometer o seu efeito e conduzir a reações indesejadas, né? Obviamente. É necessário sempre ler a bula. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, faça o que você bem entender. Aumente a dose de acordo com o que você acha. Não, né, gente? Preciso de alguém, né, para me orientar. Principalmente quem receitou e ou um farmacêutico. Tudo bem? Lucas, não funcionou ou comecei a sentir coisas que eu não sentia. Médico, doutor, doutora, farmacêutico, tem que recorrer. Tudo bem? É uma situação, é uma guerra que a gente não consegue lutar sozinho, digamos assim. Tá bom? Segundo grupo, então tem os opiáceos baseados na morfina, né? A gente falou baseados no ópio. E tem, por exemplo, uma segunda classe, dentro dos analgésicos, que são os analgésicos não opiáceos. Tem os opiáceos e os não opiáceos. O ácido acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno, famosos, né? Todo mundo já ouviu falar desses três, com certeza, né? Com certeza. Alguém faz uso? Ou já fez? Do ibuprofeno? Isso aqui com certeza, né? Esse aqui todo mundo. Nunca fez, cara? Você nunca fez uso de paracetamol? Que bom. Eu já. Só de pirona? Procuro não tomar. No caso. Você chupava também ou não? Você nunca foi assim. Você também, André? Vocês também chupavam? Carteirinha rosa. Isso, a própria, aqui, ó. A própria. Ai, mãe, tô doente, mãe, não é? Só pra comer. Ai, mãe. Vamos ver se vai ter. Deve ter a foto. Ainda tem aí, ó. Ei, AS. Tem xarope de morango também. Xarope de morango? Esse eu acho que eu nunca. Mas é docinho também? É o veneno, xarope, né? Xarope
É igual jurupinga, né? Pra quem toma. Ixi, jurupinga. Pra criança ou é a S ou é a clarinha. Tá doce. Tá docinho. É igual bebida doce. Você toma, depois vem a conta, né? Bom, vamos lá. Esses caras integram um grupo de analgésicos não opiáceos que são, de acordo com a consultora norte-americana e aqui IM Health, os medicamentos de venda livre mais consumidos na Europa, especialmente em Portugal. Então, quais são os medicamentos de venda livre mais consumidos? Esses 3. A gente vai falar sobre medicamentos de venda livre na próxima apostila. Tá bom? A gente vai falar sobre eles. São os MIPs, medicamentos isentos de prescrição médica. E aí tem esses caras lá. Em Portugal, são esses 3. Entretanto, vamos lá. Segundo o Infarmed, a partir de determinadas dosagens, os 2 últimos, paracetamol e ibuprofeno, só deverão ser vendidos mediante a apresentação de receita, né? Contudo, farmácias e farmácias. Certo? Mas, via de regra, dependendo da dosagem, só com receita médica mesmo. Os analgésicos não opiáceos são eficazes ao nível da dor muscular. O André falou, né? Que a moça lá fraturou o pé e o osso saiu, deu fratura exposta, você falou, né? Não foi assim, não apareceu o osso. Achei que tinha aparecido. Só, isso aqui foi pra frente, mas a carne ficou intacta. Nossa. Só foi tirou do lugar. Dor de dente, imagino que isso aqui eu acho que todo mundo já, infelizmente, já passou, né? Isso é ruim, é péssimo, a gente não consegue fazer nada. Essa classe é muito utilizada para aliviar esse tipo de dor. Então, dor muscular, dor óssea, dor dos dentes, dor de cabeça e por aí vai. Tá bom? E aqui tem uma fotinha dele, paracetamol. Analgésicos opiáceos, não opiáceos. Opiáceos, a base do ópio, não opiáceos. Nesse cara que a gente falou, principalmente ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, ou AS, e o paracetamol. Só que olha que coisa interessante. Analgésicos e antipiréticos. Ô professor, quando você está pirado, vai ser, eu tô louca, tô pirada, tô nervosa. Hã? Tô pirada. Aí toma um antipirético que vai diminuir essa minha pira, essa minha coisa louca? Não, pelo amor de Deus, né? Brincadeiras à parte, não. A gente vai ver que esses caras têm outro nome. No próximo slide a gente já vai ver. Antifebril, antitérmico, é para reduzir a temperatura. Esse é um nome bem estranho mesmo. Usados em casos de febre, aqui ó, e no alívio de dores, como por exemplo, dor de dente, dor de cabeça ligeira e dores musculares. Vamos lá. Olha que coisa interessante. O paracetamol, analgésico não opiáceo, menos agressivo, estão recomendados a pessoas com doença gástrica. Só que, geralmente, gente, é de pirona. A gente toma ela pra quê? Dor de cabeça. Dor de cabeça, toma só. Febre, dor de cabeça e dores, até dor de forma geral, né? Ela se encaixa aqui também. Então, ela serve tanto para, a gente vai ver o nome disso, tanto para dor, bem como também para trazer esse papel de antitérmico, de reduzir a nossa temperatura. Então, um medicamento que serve para 2 fins: alívio de dor e febre, né, que é o caso que a Tayana falou. Geralmente eu também tomo para febre. Tá bom? Antitérmico, antipirético, alguns chamam de antifebril. Aqui, né? Até aqui, né? Ó. Febrífugo, até difícil falar isso. Antifebril são medicamentos que têm o objetivo de prevenir ou reduzir a febre, diminuindo a temperatura corporal. Aí tem alguns que têm uma dúvida. Lucas, tá bom, eu tô com febre. Obviamente, se eu tomo, a minha temperatura vai abaixar. Mas se eu tô com a minha temperatura normal e eu tomo um cara desse, a temperatura vai cair? A resposta é não, né? Eles não vão afetar a temperatura normal do corpo se uma pessoa
que não tem febre ingerindo. A Joaninha estava com a temperatura normal. Fez o uso de um febrífugo. A temperatura dela vai cair? Não, não vai cair, vai permanecer não. Não. Tomar com dor de cabeça no caso. Né? Acabar pagando porque baixar. Exatamente. Tudo bem? Perfeito. Professor, é verdade que a dipirona abaixa a pressão? Mas aí não é... Sim, mas é um efeito colateral. Sim. Tipo assim, ela não foi feita para isso, mas sim. Cai, a pressão cai. Despenca, né? É verdade. Só que olha aqui, ó. Deixa eu falar, contraditoriamente, ou seja, de forma contrária, oposta, de forma estranha. A maioria dos antipiréticos são usados para outras finalidades, como a gente vai ver aqui. Por exemplo, os antipiréticos mais comuns no Brasil e nos Estados Unidos são a aspirina e o paracetamol. E, estranhamente, eles são usados para dor. Então vejam, aspirina e paracetamol inicialmente foram feitos para temperatura. No caso aqui, para reduzir, né? Contra a elevação da temperatura. Só que eles são usados, principalmente aqui nos Estados Unidos, também para alívio de dor. Então servem para reduzir a temperatura? Sim, foram feitos para isso, mas também para o alívio ou a redução da dor. Tá bom? Fechou? É só uma curiosidade, né? E aí tem uma brincadeira que eu sempre faço quando a gente faz essa aula, e que divide opiniões, mas a gente vai ver que tem um lado bom e um lado ruim. A febre é ruim ou é boa? Hã? Depende. Depende, se você treina para a escola é bom pegar Eu não quero trabalhar, tá louco, eu não quero nada. Me chamaram para sair, eu não quero, eu queria ficar doente. Aí é bom, né? Mas é sério. Depende. Depende por quê? A Tera falou depende. Por que você acha que depende? Ou a febre é sempre ruim, ou sempre boa. A febre está indicando alguma situação mais grave. Né? Tá aqui, né? Ó. Exato. Você fica com febre à toa? Não. Sempre quando tem alguma coisa de errado no seu corpo. O que ela faz? Ela vai indicar, Cristina, alguma coisa está fora do que a gente espera, fora do normal, fora do habitual. Entretanto, a gente vai ver, não está nesse slide, que quando a gente está com febre, acontece isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Espera aí. Vou mostrar para vocês. A fagocitose, que é basicamente um sistema de defesa nosso que engloba uma célula. Você e eu, a gente fica doente, obviamente, uma bactéria entrou no nosso corpo e aí ela começa a se multiplicar. A febre promove, estimula, excita um processo chamado fagocitose. Deixa eu desenhar aqui. Usem os olhos imaginários de vocês. Está aqui, tem algumas bactérias. E aí o que a febre faz? Além de mostrar para a Cristina que tem alguma coisa errada no corpo dela, algo que está muito fora do normal, ela também estimula, provoca um processo chamado fagocitose. O que é isso? Uma célula de defesa do meu corpo engloba, está aqui. Isso aqui é uma bactéria. Vem uma célula do meu corpo e abarca, engole, digamos assim, né? Abarca uma bactéria e é como se ela se suicidasse, morresse em prol de um benefício maior, que é preservar a sua vida, como se fosse isso. Então a febre estimula esse processo chamado fagocitose. Então quando a temperatura aumenta, a fagocitose aumenta, e a chance do meu corpo se recuperar por conta disso aqui é maior. Claro, né? O que a gente faz aqui?
Tem que associar uma boa alimentação, a descanso, uso de medicamentos, é lógico. Mas é uma resposta natural do nosso corpo. Então a febre é ruim? Depende. Ela pode dar convulsão, pode dar uma lista de coisas. Claro que não é esperado, mas ela também pode ser boa, principalmente porque ela é um indício de que algo vai errado, no caso muito errado no nosso corpo, e principalmente porque ela auxilia o nosso corpo a se defender. Ele se protege, tendo mais chance de você se recuperar. Tá bom? Isso é fagocitose. Tem uma palavrinha chata aí, mas o significado é basicamente esse. Opa. Voltando. Aqui, ó. Entre os benefícios da febre, destaca-se o aumento da resposta imunitária e a promoção da fagocitose. Tudo bem? O aumento da temperatura impede também a proliferação, porque não deixa um ambiente favorável para as bactérias se reproduzirem. Tá certo? Entre os maiores riscos da febre, e a gente sabe que existem algumas desvantagens, destacam-se os doentes com patologias cardíacas. Por que será, meninos? Porque eu sou um cardiopata, tenho alguma doença do coração, do sistema cardiovascular. Por que a febre pode ser ruim para mim? Não posso mostrar. O que vocês acham? Que relação teria, será, a febre com o coração? Ou com o sistema cardiovascular? Sei lá. Por quê? Por que citou logo esses caras aí? Quem sabe? Por quê? Tá aqui. Você vê que eu não sei se está aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma situação prática para vocês. Quando você sobe aquela escada, a Cristina acho que estava aqui quando eu cheguei, né? Eu cheguei com calor, não cheguei? Porque eu fiz atividade física. E a minha temperatura? Subiu. E os meus batimentos? Subiu mais ainda. Um exemplo, se eu sou cardiopata, eu tenho problema de coração, sei lá, insuficiência cardíaca. Se a minha febre, se a minha temperatura começa a aumentar, a tendência é que os outros sinais vitais também aumentem. Na prática, os meus batimentos vão aumentar. E se o meu coração for fraco, se ele for não tão saudável como deveria ser, isso pode me comprometer. Então, é arriscado, por exemplo, no caso de pessoas que têm patologias do coração ou do sistema cardiovascular, por exemplo, por conta disso. Tá bom? Não sei se isso está aqui no slide, mas o significado tá aqui, ó. A febre resulta em parte em um aumento da taxa metabólica, que se traduz no aumento de consumo de oxigênio. Isso resulta no aumento de frequência cardíaca para aumentar o aporte sanguíneo nos tecidos. Não entendi nada. Quando a gente sobe a escada, os nutrientes e o oxigênio têm que vir para os músculos da minha coxa para que eu consiga executar a atividade, certo? Que é o que está falando aqui, ó. Aumenta a taxa metabólica, tem que chegar mais nutriente para eu ter força para subir aquela bendita escada. Só que para chegar nutrientes, tem que chegar mais sangue. E como é que chega mais sangue? O coração tem que bombear mais forte. Quando ele faz esse papel de bombear, o sangue chega o oxigênio e chegam também os nutrientes. É isso que está falando aqui, ó. Obviamente, sobe a temperatura, aumenta a taxa metabólica. Tá bom, até aí tudo bem. E aí, vai aumentar a frequência cardíaca também, consequentemente. Por quê? Porque os tecidos do meu corpo precisam de mais oxigênio e nutrientes. O coração tem que bater. Ele é forçado, obrigado a bater mais rapidamente para poder suprir o que o meu corpo necessita de nutrientes e oxigênio. Tá bom? Então é por isso, em simples palavras, né? Por isso que pessoas que têm problemas cardiovasculares podem se dar muito mal diante de um quadro de febre. Não só eles, né? Quem já teve convulsão por conta de febre? É muito comum em criança. Eu tinha muito quando era mais novinho. A temperatura subia, dava convulsão. Muito comum, tá bom? Não tenho isso mais hoje, né? Tá bom, meninos? Então vamos lá. Já falamos de analgésicos, analgésicos opiáceos, analgésicos não opiáceos,
Antipiréticos, que não é para lidar com a pira, né? Mas sim para reduzir a temperatura. Esse é óbvio, né? O nome já falou tudo, né, gente? Aí, pronto, matou, né? Nem precisa estar no curso para saber, né? Contra, anti. Resistente, né? Oposto a gripe. Antigripais lidam com gripe, é claro. Tudo bem? São medicamentos compostos por diversas outras propriedades. E a ideia principal dessa classe é combater os sintomas da gripe. Simples, não tem muito o que falar. Basicamente é isso. Ok? E aí, só um detalhe. Geralmente essa classe é composta ou tem uma relação muito próxima de outras classes. Ó, a gente vai falar delas. Nós já falamos dos analgésicos. Vamos falar dos anti-inflamatórios, descongestionantes nasais, antihistamínicos e antitússicos. A gente vai falar sobre todos esses. Cada um deles tem um papel diferente no nosso corpo, só que juntos eles compõem os antigripais. Todos tossindo demais. Às vezes a gente não tosse muito quando está gripado. Vou tomar antitússico. Vai melhorar, vai lidar e aliviar os sintomas da gripe. Mas às vezes isso desencadeia um processo inflamatório no meu corpo. Tomo um anti-inflamatório. Então são outras classes, como se fosse um grupo que atua conjuntamente. A ideia principal é reduzir os sintomas da gripe. Tá certo? Aí tem o nosso querido, né? BRzão, né? Quem nunca tomou isso, né? Parada obrigatória. Quem tem... Não funciona? Sério? Sério mesmo? Quando eu tenho sinusite, isso aí põe pra quebrar a sinusite. Agora eu queria Uma porcaria. Agora eu comecei a tomar um tal de sinus gripe. Esse é tomei. Oi? Nunca tomei. Ah não? Pra mim funciona, mas eu tomei esses dias um tal de sinus gripe aí. É bom? Bem bom. Esse é brasileiro. É da CIMED, né? Ó, CIMED, a empresa brasileira. CIMED. Um dia, quando for o momento, né? Tomem. Mais um. Olha, o que será que é? Tá? Não tá autoexplicativo, né? Mas vamos lá. Lembra que a gente brincou? Vamos lá. Quer ver, ó? Deixa eu ver se ainda está aberto aqui. Acho que é só voltar. A gente brincou da úlcera, se lembra? Falei, olha, o ácido gástrico... Acho que está de cá, desculpa. Está aqui. Acordo de manhã, tomo meu cafezinho preto, sem nada no estômago, aumenta a produção de estômago, aumenta a produção de ácido no meu estômago. Me incomoda. Isso aí pode acontecer... por um hábito que eu tenha, por exemplo, eu tenho esse hábito de ficar tomando cafezinho sem nada. Ou, tchau Luciana, obrigado, até a semana que vem. Ou porque eu tenho algum tipo de doença. E aí aumenta a concentração de ácido no meu estômago, e aí eu preciso tomar um antiácido. Qual seria o objetivo deles? Aqui. A ideia é neutralizar parcialmente o ácido clorídrico gástrico. Traduzindo, eu vou dar uma baixada na bola. Segura a onda aí, ácido. Ele vai ficar mais controlado, digamos assim. Não vai ficar tão atuante no meu organismo. Não vai me prejudicar tanto. Tudo bem? A ideia principal é essa. Aumentou a produção de ácido, seja por alguma doença ou por hábitos de vida, por algum motivo eu vou aí, que eu comi coisas indevidas. Fim de ano. Comi salgadinho feito um louco. Comi uns 200 salgadinhos de uma vez. Feito um louco. Quem nunca tomou? Que bom. Mas é muito comum, né? Só risar. Tá bom? Tudo bem, gente? O natural do... E esse aqui também não. Famoso, né? Todos são famosos. O objetivo deles é simplesmente isso. Tá certo? É no Guaraná, é alívio já. Lembra? Tudo bem? Próximo. Para fechar.
reeducadores intestinais. Pelo nome, sem olhar aqui, dá para ter uma noção? Lucas come de forma, assim, sei lá, parece um leão. Já viu um leão comendo? Já viu um dragão de Komodo? Quem já viu um dragão de Komodo? Eu vi esses dias. Cara, eu não sei porque apareceu aquilo pra mim. Ele, já viu o dragão de Komodo? Ele come um macaco inteiro. Come inteiro, ele tem uma boca, ele come inteiro. E aí, às vezes, aqui ó, dragão. Ele é. Acho um lagartixa, só que bem mais maior. Esse cidadão aqui. Ele come macacos, come filhote de cabra, tudo que cai na frente dele ele come. Porque ele tem uma mordida. Não é que ela é forte, é uma das mais nocivas do mundo, porque tem mais de 10 mil bactérias na língua desse cara. Ele come carniça, esse bicho é ferrado. E aí ele morde a vítima, gera um processo ferrado de infecção e a vítima acaba morrendo. E aí ele vai e come o bicho inteiro. Geralmente é assim. É tipo isso. Tipo isso. Só que no caso dele é só a boquinha. Que boquinha bonita, né? Por que eu estou falando desse cara? Digamos que o Lucas coma igual um dragão de Komodo. Come de tudo que vem pela frente. Vai ter que ir na nutricionista e a nutrição vai fazer uma reeducação. Então, ou seja, fazer novamente. Eu encaminhei um e-mail para a Anadele. Eu reencaminhei. Tinha encaminhado, ela não viu, mandei novamente. Reeducador intestinal. Educar novamente. Aqui, ó. Ajuda, mostra o caminho, direciona o intestino a processar de uma forma melhor, mais satisfatória, os alimentos. É isso. Reeducadores intestinais. Vai falar para o nosso intestino, vai mostrar o caminho para que ele consiga fazer isso. Como? Na prática, distribuindo da melhor forma possível os nutrientes para o nosso corpo. Porque o nosso intestino é dividido em partes. E uma das partes é responsável por absorver aquilo que a gente comeu. Por vezes, o meu intestino, por algum motivo, pode não conseguir absorver. E aí esses caras devolvem essa função, estimulam essa função de absorver. E aí, absorvendo, obviamente, vai melhorar a forma que esses nutrientes são distribuídos no meu corpo. Tá certo? Beleza? E, além disso, auxiliam também no processamento do bolo fecal. Bolo de fezes, né? Vai falar, achar que é bolo de verdade, né? Bolo de fezes, bolo fecal. Para que esse consiga fazer o seu ciclo normalmente. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Tá lá. Por algum motivo, sei lá, aconteceu alguma coisa e as fezes não estão caminhando, seguindo o caminho que deveriam fazer, o caminho que deveriam seguir. Uso esses reeducadores intestinais para que eles devolvam essa maleabilidade, para que o bolo fecal volte a circular e caminhar normalmente. Tá bom? É claro que não adianta nada. Isso aqui pode me ajudar momentaneamente. Mas por vezes o bolo fecal não anda como deveria andar porque eu não tomo água, não como verduras, não como frutas. Aí só milagre ou isso aqui. Mas ficar tomando isso aqui não funciona mesmo. O ideal é que você mude hábitos. Geralmente pessoas que têm intestino preso, algum tipo de problema relacionado à constipação, muitas delas têm hábitos nocivos. Não tomam um copo de água por dia, cidadão. Ah, mas eu tomo cerveja. Eu era assim. Né? Você era assim, ô André? Eu era. Tá bom? Era difícil de liberar o negócio. É sério. Ficava 2 semanas sem fazer. Olha só, é perigoso pra caramba, né? Eu comecei a tomar bastante água. Então tá aqui, ó. Tá bom? Alimentação, hidratação,
atividade física e por aí vai. Fechou? Tá aqui. Por exemplo, Elis. Quem não ouviu falar, os laxantes, né? Certo? Então tá aqui, ó. Bolo fecal. Muito sólido. O negócio não sai nem a pau. Tá aqui, ó. É tipo um trânsito mesmo. O negócio, quando o trânsito fica emperrado, tá congestionado. Enquanto o semáforo não abre, gostou da analogia, né? Não, é só uma analogia, né? O negócio não vai, é muito ruim. E aí a gente tem que tomar, por exemplo, um laxante para que ele fale, opa, bora lá. E aí desce. Já teve gente que não teve que fazer cirurgia, né? Tem, é sério, ouviu o André falando aí 2 semanas, é muito sério, é sério. Senão, ó, Tem que comer mamão. se não vai por cima, se não vai por baixo, vai por cima. E aí sai pela boca. O meu avô aconteceu isso. Pela boca? Tinha hora que eu tinha que comprar umas peças de mamão. É sério. Tem que fazer lavagem. Nossa. Sem contar o incômodo, né? Além de ser constrangedor pra caramba, incomoda muito, né? Bom, semana que vem a gente continua falando. É na mesma linha, tá? E são esses caras aqui? Flatulência. Nome bonito pra gases. Antiflatulentos. Contra gases. Ou lidam com a flatulência, com a produção de gases, que a gente fala semana que vem. Tá certo? Esses gases também saem por cima ou saem por baixo, né? Aí tem 2 nomes bem populares que a gente fala. Tá certo, meninas? Então, ó, semana que vem a gente parte do slide 32. E aí, como eu brinquei, né, com vocês, é semana que vem que a gente... Não, semana que vem não vai dar. Mas a gente vai falar até de gastronomia. Fala até de macarrão, essa aula é muito boa. Quer ver? Vai entrar 10 homens aqui nessa aula. Aí, ó. Macarrão, molho vermelho. Que delícia. Gosta de? Ah, isso aí é verme. Caralho, eu vou passar. Vou comer vermelho. Hã? De cabeça. Desse de cabeça eu não sei não. Mas eu já